E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de novo aqui a mais um episódio do podcast Doutor Neura. Eu sou o Matheus Fernandes e toda semana eu volto aqui trazendo um convidado para conversar um pouquinho da ciência e falar como que ela trabalha ajudando no nosso cotidiano. Esse aqui é um projeto do Programa de Biotecnologia da UCDB com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com o caderno na mão fui pra minha sala estudar. A aula tava meio chata e decidi tomar um ar. Mas não é porque eu sei que eu deixo de entender o assunto. Porque eu sou podcast e aprendo mais sobre esse mundo. Doutor Neura Podcast. Deixa a dinheiro e vem assistir o podcast. Doutor Neura Podcast. Deixa a dinheiro e vem. Aqui no Doutor Neura, a gente conversa com diversos pesquisadores de diferentes áreas. E a pedido de vocês, a gente decidiu voltar com uma convidada muito especial, a pesquisadora Rosângela dos Santos. Olá, tudo bem, Matheus? Muito obrigada por estar aqui de novo, né? Eu que agradeço por você decidir voltar aqui para falar com a gente. É um prazer. O pessoal ficou muito interessado, gostou muito da sua área, de tudo que você fez, onde você atua, e eles mandaram várias perguntas, aí eu decidi te trazer aqui de novo para a gente responder a dúvida do pessoal, conversar um pouquinho mais. Ok, à disposição. Eu tô aqui com a primeira pergunta da Lívia Martins. Ela tá querendo saber como que você se mantém atualizada sobre as últimas pesquisas e os desenvolvimentos na área da nutrição. Hoje a mídia mostra para nós todas as informações num tempo recorde, né? Uhum. Mas a gente sempre busca as informações na sua fonte, né? Então eu estou sempre buscando artigos, né, de revistas, boas revistas, né? Observando o que as pessoas estão discutindo com os fontes do meu interesse. Sim. É nesse sentido que eu me mantenho atualizado. É importante buscar a informação, né, na fonte. Na fonte, sabe disso. Exatamente. Ainda mais quando se trata de pesquisa, de ciência. Exatamente, de informação, especialmente na área de... Muitas vezes a informação nova vem contradizendo uma informação e uma prática de tratamento, muitas vezes, ou de uso de um determinado produto, substância anterior, e que hoje se discute aquele tipo de tratamento. Então, é muito importante que a gente tenha isso, de fato, assim, a atualização, mas na sua fonte adequada. Eu, assim, como uma pessoa fora da nutrição, eu não sou da área da saúde, nada, mas eu sempre vejo notícias ou especulações, tipo, sobre determinados alimentos. Tipo, uma hora alguém fala que esse alimento é bom para a saúde, outra hora fala que ele é negativo, como o exemplo do ovo. Aí, às vezes eu fico sem saber o que é, né? Vamos dar um exemplo, numa situação muito atual. Adoçante artificial, não é? Sim. Eu acho que é a última informação mais, vamos dizer assim, a informação mais recente que nós temos é sobre a questão da obesidade. Então, então não é para usar adoçante? Porque adoçante então vai me fazer ficar diabético? Ninguém vai ficar diabético por conta de adoçante, a não ser que use toneladas, né, excessos. E a Organização Mundial de Saúde coloca isso muito bem, não é? São excessos de uso de qualquer tipo de adoçante, não é? Adoçante artificial. Mas também não faz para você comer açúcar. Mas também não diz que não é para utilizar. Se você é diabético, você tem que adoçar. Se quiser, não. Se quiser adoçar, você tem que saber que tipo de adoçante você vai usar. Adoçante. Eu vou usar de fruta. Nem pode ser concentrado de fruta, porque ela tem frutose que vai se transformar em glicose também. Chegou na corrente sanguínea, vai ter o mesmo efeito negativo. Vai ter um efeito de hiperglicemia, né? Então, não é assim. Mas é importante que a gente saiba o seguinte: existe a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial. Não é porque eu comia mais que eu vou engordar só. Por que eu comia mais? Comia mais porque fiquei ansiosa. Comia mais porque eu estava... Tem várias causas. Tem várias causas hormonais. Não só do ponto de vista psicológico, psiquiátrico,
né, mais fisiológico mesmo, alterações hormonais por uma determinada situação que está acontecendo no teu corpo, no teu organismo, né? Em momentos de mudanças de hormônios, no caso, num processo de crescimento de criança para adolescência, naquela fase da puberdade, pode desenvolver até doenças por conta dessas alterações hormonais. Né? Um exemplo disso é tireoidite de Hashimoto. Isso acontece, você fez uma cirurgia, você fez uma alteração hormonal, uma cirurgia. Porque a mulher menopausou, alteração no hormônio, porque está na fase de crescimento, então saiu da infância, está entrando na fase da adolescência, pode desenvolver. Então, uma alteração do organismo, né, por mudanças fisiológicas que te levou a uma condição. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, não é para a gente considerar que então agora ninguém vai usar mais adoçante. Que algo 100% ruim. Que a estratégia de um uso de adoçante artificial para emagrecimento sozinho não resolve nada, isso se tem claro. E é isso que está sendo dito. Não adianta usar adoçante para diminuir peso, não é isso. É sedentário? Prática de atividade física. Pode fazer atividade física? Faça que tipo de atividade física? Prática de exercício. Controle psicológico, controle psiquiátrico, se necessário. Fisiológico, através de médico que vai fazer avaliação endócrina, né? Endocrinologista que vai fazer essa avaliação do sistema endócrino e vai fazer ajustes da parte hormonal. Então, são vários mecanismos que podem levar à obesidade e são várias estratégias para poder tratar a obesidade. Então, esse é um exemplo, por exemplo, que a gente poderia ter. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente fica? Através das pesquisas, eu te vou mostrando as informações que a gente tem que tendo e algumas recomendações que precisam ser feitas, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer que, de fato, você falou do ovo. O ovo era tido como um vilão. Por quê? Porque na gema tem alta concentração de ferro, legal. Tem alta concentração de colesterol. Eu já tenho uma história de hipercolesterolemia, o aumento do colesterol familiar. E quando eu doso, eu sou menopausada, eu não uso estrogênio, então o colesterol aumenta mais ainda. E eu vou ficar comendo ovo. Quanto de gema que eu posso usar por dia? Por semana? Depende né? da pessoa. Tudo isso depende. Então eu não posso dizer não, né? Mas que ele tem colesterol, tem. Sim. Entendeu? Então a gente tem que avaliar isso. Mas o ácido graxo saturado que está ali presente na gema é um ácido que não é heterogênico, não é atromogênico, né? São outras questões. Então depende da pessoa. Sim. Né? Existem recomendações gerais, mas depende da pessoa. Tudo tem que ser individualizado. O Leonardo, os 2 irmãos do Buriti, está perguntando como que você avaliava o progresso e os resultados dos seus pacientes. Pois é, quando a gente estabelece uma meta, né, isso seja um indivíduo hospitalizado, um indivíduo em ambulatório ou em consultório, mas o que eu quero tratar, né? O que eu quero tratar da parte de nutrição? A pessoa precisa de uma intervenção nutricional e a gente traça o plano alimentar. Primeira coisa, vocês definem um objetivo. É traçar o plano alimentar diante do que leva aquela pessoa a estar naquela condição, te procurando, né? Ou sendo atendido por você, pelo nutricionista. Então, a gente traça um plano alimentar. E daí a gente vai observar que esse plano alimentar, ele é individualizado. E essa forma de individualização é para que a adesão seja mais possível, né? Para que a pessoa aceite todas as recomendações que você está propondo. E lógico, com o acompanhamento em ambulatório, em consultório, a gente faz os retornos, né? Para a gente observar dentro desse plano traçado, orientado, explicado perfeitamente, tirado todas as dúvidas, a gente vai fazendo os retornos para acompanhar os seus resultados, quer seja em relação a dados antropométricos, por exemplo, medidas, peso, medidas, se é um indivíduo diabético com obesidade, exames de laboratório, geralmente a gente está trabalhando com uma equipe, né?
diretamente ou indiretamente. Então, se o médico pedir os exames, você não vai precisar pedir, você observa os resultados, se de acordo com aquele plano alimentar traçado por você, se você já está observando o antes e depois melhor do que estava. Então, são formas de a gente avaliar. E do ponto de vista de consumo alimentar, esse plano alimentar te dá todas as refeições, quantidades através de medidas caseiras que a pessoa deve utilizar com substituições, para que ela não tenha que monotonia alimentar. Sim. Então ela vai se alimentar em qualquer lugar, precisa saber comer em qualquer lugar. O que está sendo oferecido e quanto, e quanto ela deve estar consumindo. E aí observa os resultados através dessas medidas que eu te falei, exames laboratoriais. Mas tem que estar muito claro que eu preciso esclarecer as dúvidas. Sim. O que eu quero propor tem que estar claro. Entendeu? Não entendi. Vamos reexplicar. Sim, a pessoa precisa saber o que ela precisa e o que ela quer evitar. Qual é o objetivo? Nosso envolvimento da pessoa diante de todo esse processo é igualzinho à academia, eu vejo. Não adianta dar uma aula por dar aula. Se eu não esclarecer dúvidas dos alunos, se eu não tiver uma dinâmica interessante, de roda de conversa, para fazer que ele tenha interesse naquilo que está sendo explicado. Não dorme. Sim. Senão ele está olhando sem estar escutando, sem estar compreendendo, não está participando. Então tem que ter uma dinâmica. Eu acho que todo processo é assim, do aprendizado, você tem que estar envolvido com todas essas técnicas. Com certeza. Tinha um negócio que eu queria te perguntar, mas eu acho que agora você já esclareceu. Eu queria saber como que você fazia para motivar os seus pacientes a seguirem a dieta, a entenderem aquilo que eles precisavam, que é bom para eles, e o que eles deveriam evitar. Mas é isso, né? Propor uma dieta diversificada. Sim, sempre. Para não deixar monótono também. E muitas vezes observar, por exemplo, quando você não gosta de um grupo alimentar, a gente precisa compreender que nós temos que descobrir uma forma para você comer um ou outro alimento. Uma forma de preparo. Vou dar um exemplo, mas, por exemplo, não gosto de feijão. Eu não gosto de feijão. Tá bom, mas se for um feijão na salada, eu como. Não precisa ser feijão com caldo. Entendeu? Sim. Mas eu gosto de farinha de mandioca. Gosto de farofa? Então vamos fazer um tutu de feijão. Olha. Então, buscar essas alternativas é uma forma de você evitar essas restrições alimentares por uma forma única de ser feito. Sim. Buscar uma forma de preparo diferente, né? Então, essa é uma técnica também interessante. Isso tudo é conversando, né? Que vai acontecer. Mas precisa de criatividade também, né? Precisa sempre criatividade, experiência e para entender a pessoa. Sim. A confiabilidade que deve existir entre aquele que está sendo atendido com aquele que está orientando, a confiança tem que existir. Com certeza. Senão o resultado nunca é bom. Sim. Se for no médico, o médico, ele cuidando de você. Mas se ele não te agrada, prescreve uma medicação e ele não te explica direito para quê, aí você esquece, para saber, vou procurar uma outra pessoa que possa me explicar. É verdade. Então, quando a gente tem conhecimento, ele pode não fazer, mas é mais difícil não ter uma boa adesão quando você tem conhecimento da necessidade daquele uso, né? E é isso que você disse também, né? Da compreensão do profissional de saúde, para entender o paciente e saber lidar com isso. Sim. Rosângela, eu quero te agradecer de novo por ter vindo aqui ao programa, falar um pouquinho mais com a gente, esclarecer essas dúvidas. É a segunda vez que a gente está aqui e fico à disposição para a terceira, quarta, quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Obrigadão, obrigada. Viu? Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer de novo a Rosângela por ter participado, tá aqui com a gente. Se você, como os nossos ouvintes, ficou com alguma dúvida, manda aqui pra gente no e-mail podcastdrneura@gmail.com a sua dúvida, sua sugestão de tema ou de convidado, que a gente vai estar respondendo. Fica atento na nossa página no Instagram, @podcastdrneura. Lá a gente mostra quem que é o nosso convidado e sobre o que a gente vai falar na próxima semana. Então, vê lá, se você já quiser mandar uma pergunta, já manda que a gente pergunta para ele.
Semana que vem a gente está aqui com um episódio novo. Vejo vocês semana que vem e vida longa ciência.